Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E começando a falar sobre o Brasil e o mundo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comércio exterior, né? E para começar, alguns conceitos importantes, como por exemplo, né, o conceito de balança comercial, né? Balança comercial é uma relação que a gente faz entre aquilo que o país vende e aquilo que o país compra, entre o saldo das exportações do país e o saldo das importações do país. Teoricamente, a melhor situação é a de superávit, né? O país exportou mais do que comprou, né? Então, superávit é a melhor das situações. Se não der superávit, que seja um equilíbrio, né? Mais ou menos a mesma coisa aí em valor. A pior situação é a situação de déficit, quando o país compra mais, né, importa mais do que ele vende. Aqui nem na casa da gente. Se a gente gastar mais do que ganha, né, a coisa fica um pouquinho complicada. Mas, né, tem algumas situações que o superávit pode ser ruim. Por exemplo, né, esse momento que nós estamos vivendo, ano passado, esse ano, o Brasil exportou muita comida e começou a faltar aqui dentro. Então, o preço de alimentos, né, de alguns alimentos, subiu muito. Tem uma outra situação em que déficit pode ser bom, se você for o país que emite a moeda do comércio global, tipo Estados Unidos. Estados Unidos é um país que registra aí há vários anos, né, uma situação de déficit no comércio exterior, mas como eles imprimem dólar, o resto do mundo de alguma forma sustenta aí o déficit da economia estadunidense. Bem, aqui ó, só para vocês conhecerem um pouquinho, né, ao longo do tempo, né, como que se dá essa relação entre exportação e importação nos últimos 10 anos, né? Já tem aí um gráfico de 2009 a 2019. Percebam que a maior parte do tempo o Brasil exportou mais do que importou, ou seja, ele ficou numa situação de superávit. Teve um momento aqui ó, que as linhas estão muito próximas. Isso aqui não chega a ser uma situação de déficit, né? Seria uma situação ali de equilíbrio, né? Ó, exporta mais do que importa, importa mais do que exporta, né? Fica um pertinho do outro. Não é uma situação ruim, tá? Mas aqui, quando a diferença é muito gritante, né? Que acontece aí a partir de 2016 até 2019, pode ter algumas coisas, né, sinalizando aí que algumas coisas estão erradas. Por exemplo, né, começa a ter uma inflação muito grande porque o país começa a vender quase que tudo. Bem, aqui é um gráfico de 2019 sobre, né, os produtos que o Brasil exporta. Produtos agrícolas, cor amarela, bege. Produtos minerais aqui com esse cinza claro e cinza mais escuro, né, produtos industrializados. Notem que a maioria em porcentagem é de produtos que foram industrializados, beneficiados, mas é tudo matéria-prima beneficiada. São poucas as coisas que têm, né, um nível maior de industrialização. Então, via de regra, o Brasil ele exporta matéria-prima ou matéria-prima processada, né, que seriam as commodities. Aqui a gente pode ver melhor, né, nesses 10 principais produtos exportados pelo Brasil. Soja, petróleo bruto, minério de ferro, celulose, né, eucalipto basicamente processado ali para ser depois transformado em papel. Milho, carne bovina, carne de aves, né, açúcar e café. Né? Em oitavo tem alguns produtos aí da indústria de transformação, tipo automóveis, aviões. Aqui a gente vê um pouquinho o que acontece com alguns produtos naquele período, ó, que cresceu mais as exportações brasileiras. Então dá para ver aqui, ó, nesse gráfico, que de 2016 a 2018, ó, aumentou bastante. E aí, ó, se a gente olhar com calma, olha o que aumentou: petróleo, minérios metálicos, soja, um pouquinho de carnes, ferro e aço.
o que diminuiu, né? Açúcar diminuiu um pouquinho, né? Equipamentos industriais ficou a mesma coisa e algumas máquinas para determinadas indústrias, né? Então, aumentou matéria-prima de menor valor agregado. Aqui, né, são a participação em porcentagem das categorias de produtos, né? Dá para ver também, ó, que de 1997 a 2019, algumas coisas aumentaram bastante. Por exemplo, a participação de materiais em bruto, né? E outras coisas diminuíram bastante, ó. Máquinas, equipamentos de transporte caiu bem, né? Combustíveis, minerais, lubrificantes a gente não exportava, né? Eu exportava muito pouco, passamos a exportar também, né? Mas de maneira geral, o Brasil passou por um processo, né? Está passando por um processo de desindustrialização. Nas aulas sobre indústria eu falo um pouquinho disso. Bem, aqui ó, um comparativo, né, dos principais produtos exportados pelo Brasil em 2020, né? Então aqui tem os parceiros, né, de comércio, a China de longe, né? O que a gente vende para a China, né? Dá para somar, acredito eu, todos os outros da lista e não dá, né? O que a gente vende para a China. Em primeiro lugar, soja, minério de ferro, petróleo, né? Daí tem açúcar, carne bovina, né, celulose. Percebam que a indústria já caiu, né, 2 posições aqui. Ela estava em oitavo em 2019 e passou para 10º lugar em 2020. Né? O principal destino das exportações brasileiras, China. Né? Aqui, ó, por unidade da federação, o estado que a gente mais exporta, né, em valor é o estado de São Paulo. A gente tem que lembrar também que São Paulo tem portos, né? Então, o Porto de Santos, né, acaba sendo uma via importante de escoamento e tem empresas cujo registro tributário está em São Paulo, né? Às vezes produz coisa em outra região do país, mas paga imposto, né, para São Paulo. Aqui são as exportações de 2020, ó. China, 32%. Né? Praticamente 1/3 das exportações brasileiras vai para a China. Né? E se eu somar aqui, ó, 10 para os Estados Unidos, Argentina 14, 17 mais 6, 23, vamos pôr mais 6 aqui, 29, né? Não dá o que a gente exporta para a China, né? Então, China é hoje o principal parceiro econômico do Brasil. Aqui eu queria comparar algumas coisas. Esse gráfico, né, ele é bem interessante que ele compara as exportações do Brasil e do Vietnã. Percebam que o Brasil sempre exportou em valor mais do que o Vietnã, só que a partir de 2016, né, os dois países passaram numa situação de equilíbrio e hoje o Vietnã exporta mais do que o Brasil. O que aconteceu? O Brasil se desindustrializou, passou a exportar muita matéria-prima e o Vietnã se industrializou e passou a exportar mais produtos industrializados. O que a gente importa? Produtos industrializados, de maneira geral, né? Desses produtos industrializados, né? Principalmente aqui, ó, fertilizante, combustíveis, equipamentos de telecomunicação, tá? Aqui, né, principais países aí de origem das importações. Percebam que aqui é mais não é mais equilibrado, digamos assim, né? Então, China em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo, pertinho aqui, Alemanha em terceiro, né? Mas a proporção aqui é maior. Se somar Estados Unidos e Alemanha, já dá o que a gente compra da China, tá? Bem, por unidade da federação, que lugares do Brasil, né, importam mais? São Paulo, né? Pela indústria, pela quantidade de pessoas, e Amazonas. Pode causar estranheza, né? Mas lembre-se que no Amazonas tem a Zona Franca de Manaus, né? E lá tem um monte de indústrias que a gente chama de maquiladoras, que importam peças, importam componentes e montam produtos ali para se aproveitar de vantagens tributárias. Aqui, né, um gráfico das importações brasileiras por países, né? A China 1/5 das importações brasileiras, Estados Unidos quase que 1/5 também. E aqui, gente, eu peguei
esses gráficos de exercícios, eu não vou nem comentar os exercícios, notem que eu nem coloquei o enunciado do exercício, mas eu adorei essas tabelas, né? Olha só, tem aqui uma tabela com o histórico, né, das exportações do Brasil, né? Então, ó, 1.600, açúcar e pau-brasil, 94%, né? Açúcar, 95, pau-brasil 2, né? Açúcar e ouro, né? Percebam que ao longo do tempo a postura e a posição do açúcar, né, vai diminuindo, né, o peso do açúcar nas exportações brasileiras, mas outras coisas vão aparecendo, né? Daí surge café, daí tem borracha, né? Assim, historicamente, o Brasil foi sempre exportador de coisas baratas, né? E a gente meio que voltou a fazer isso, tá? Aqui, né, se a gente for olhar as exportações brasileiras em 2006, né, notem que algumas coisas nunca saíram da pauta de exportação. Café, né, açúcar, não tem ouro, né, mas tem minério de ferro, né? Petróleo também do extrativismo mineral, soja da agricultura, carne bovina, né? Então, industrializado mesmo, a gente vai ter aqui, ó, automóveis, aviões, né? Peças de veículos. A porcentagem aí de produtos industrializados mesmo, da indústria da transformação, é bem pequena. E aqui sim, né, alguns exercícios interessantes. O primeiro aqui da Unesp para analisar os gráficos, né? A ideia é perceber, né, que na exportação brasileira predomina, né, produtos de baixo valor, né, e na importação predominam produtos industrializados de maior valor. E essa outra questão é bem legal, né, que ela queria saber, né, o que seriam os países A, B e C. Então é só olhar aqui as exportações e importações, né? Se o país exporta manufaturado e importa matéria-prima, esse daqui é o desenvolvido. B e C são subdesenvolvidos. A diferença é que o B, né, recebeu investimentos de países desenvolvidos, são os industrializados, e os C são subdesenvolvidos não industrializados. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.